Muito bem, vamos continuar aqui a segunda parte, talvez uma parte um pouquinho maior. Vou tentar ser um pouco mais dinâmico para isso, ser um pouco mais breve, mas ao mesmo tempo informativo. E agora nós vamos falar o que pode ser um guia religioso falso. Todos nós estamos sendo conduzidos o tempo todo. Talvez você já precisou de um guia para chegar a algum lugar. Você talvez pega um táxi, pega um ônibus, até o seu próprio carro. Você liga o GPS muitas vezes. Nós todos estamos sendo guiados e conduzidos, até pelo governo, pelas pessoas que nós escolhemos através das eleições. É uma forma de ser guiado, nós escolhemos ser guiados. Então, mesmo que você não tenha escolhido, alguém escolheu por você e você, infelizmente, está indo junto, né? Então, isso pode acontecer também na fé em relação à sua alma. Isso não deve acontecer de forma necessariamente automática. Você tem que poder escolher, e a palavra de Deus é a escolha certa. Nós já vimos que ela produz fé, ela salva a nossa alma, então a palavra de Deus protege a sua alma. Então, você tem que se apoiar na palavra de Deus, mas homens e até anjos mesmos podem ser guias religiosos falsos. Veja essa passagem. Estou admirado com vocês, diz o apóstolo Paulo, por vocês estarem abandonando tão depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo e estarem aceitando uma versão diferente das boas novas do Evangelho. A verdade é que não há outra versão das boas novas, mas algumas pessoas estão deixando vocês confusos e querem mudar as boas novas sobre Cristo. Então, mas qualquer que lhes anuncie uma versão das boas novas diferente daquela que lhes temos anunciado, que seja amaldiçoado. Não importa que sejamos nós mesmos, homens nesse caso, né? Ou um anjo vindo do céu, que sejam amaldiçoados, como diz ele. Pois, como já disse, ele até repete aqui, agora repito: se alguém anunciar uma versão das boas novas do Evangelho diferente daquele que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. O apóstolo Paulo tinha pregado o Evangelho aos Gálatas, uma região que chamava Galácia antigamente lá na Turquia, hoje não existe mais aquela região, mas existiam várias igrejas e elas estavam se desviando porque vieram pessoas começando a pregar uma interpretação diferente dos evangelhos, até coisas novas que não estavam na pregação do evangelho que Paulo, os apóstolos, discípulos do Novo Testamento, que conheceram Jesus pessoalmente ali, pregavam. Então, ele está dizendo, mesmo que seja um anjo, ele está usando até uma hipérbole, quer dizer, um exagero para dizer, olha, não tem justificativa de você desviar, não deixe, nem que seja um anjo. Eu nunca vi um anjo, mas pode ser um guia religioso falso. Tome cuidado com o que você crê, porque nós não devemos ser guiados pelo que nós cremos, mas pela fé. Então, quem pode ser um guia religioso falso? Homens, anjos, visões, aparições, sonhos, etc. Não é pecado sonhar, mas pode se tornar um pecado você seguir aquilo que você acha que é de Deus e não necessariamente é. Por que que os anjos podem ser perigosos? Que afinal eles foram criados para nos proteger, nos guiar, mas de que maneira eles podem ser perigosos? Dá uma olhada nessa passagem. Não é de admirar, pois até mesmo Satanás se finge ser um anjo de luz. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13. Se você acredita que um anjo vem para falar para você uma novidade que não está na Bíblia, você pode se tornar uma vítima da sua própria crença. A fé não está baseada nessas coisas, a fé está baseada nos fatos da Bíblia, do que já está escrito. Nada mais, nada menos. Calamos onde a Bíblia cala, falamos onde a Bíblia fala. Então isso nos protege a fé. Então ele vai, Satanás, usar sua crença no que você acredita. A fé não, a fé ele não tem como usar, porque a fé vem da palavra de Deus. E ele é expelido, digamos assim, ele é repulsado, ele é expulso pela palavra de Deus. É isso aí, vamos continuar. Se uma pessoa se diz profeta, inspirado pelo Espírito Santo, qual deve ser a sua atitude? Bem, primeira atitude, não acredite. Queridos amigos, diz essa passagem também, não deem crédito a todos que se dizem que são inspirados por Deus. Não acredite. Primeiro passo é não acredite. Eu até mencionei na aula que foi ao vivo lá, golpes. Quando você receber uma oferta incrível, não acredite. Vá pesquisar, vá procurar, vá conversar com as pessoas. Pode ser um golpe. Satanás está querendo pregar golpes em nós também, através de pessoas que se dizem inspiradas pelo Espírito Santo. Ao contrário, vocês devem pôr à prova. É isso que nós devemos fazer. Ponham à prova e verifique se os espíritos que eles têm é mesmo de Deus ou não. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
1 João capítulo 4, versículo 1. Nós devemos provar pela Bíblia se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Nós vamos falar sobre isso daqui a algumas aulas, daqui a alguns encontros, sobre como receber o Espírito Santo. E você vai saber como receber. E essa é a prova. Você pergunta para a pessoa se ela fez aquilo que a Bíblia diz. Se ela não confirmar, é claro que ela não tem o Espírito Santo. Então ela está querendo te enganar. Um guia hipócrita também pode ser assim, um guia religioso falso. E muitas vezes é um homem religioso. Por exemplo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade de Deus que está nos céus, disse Jesus. São palavras de Jesus. Veja só, em Mateus capítulo 7, você pode ler o resto do versículo 21 até o versículo 23. Porque naquele dia, quando aquele dia chegar, o dia do julgamento, muitas pessoas vão tentar se defender dizendo: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Também não foi em teu nome que nós expulsamos demônio? Também nem foi em teu nome que ainda nós fizemos muitos milagres? Talvez você já viu isso aí até pela televisão, né? Talvez se você frequentou uma denominação, você deve ter visto isso também. Mas veja só que essa pessoa aqui, ele diz, eu profetizei, eu expeli demônios, eu fiz muitos milagres, e ele diz que tudo foi em nome de Jesus. Mas o que Jesus diz sobre isso? Essa é a questão, isso que importa. Olha o que Jesus já disse com antecedência, eu, porém, lhes direi, abertamente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, todos vocês que fizerem um mal. Quer dizer, profetizar, falar em nome de Jesus, assim, expulsar demônios é fazer o mal? Sim, porque não é mais a vontade de Deus essa. A vontade de Deus agora é que nós preguemos e obedeçamos o Evangelho, porque o Evangelho é que salva, não os milagres que possam ser feitos. Satanás tem poder para se transformar em um anjo de luz, então cuidado. Então, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres não é prova de que uma pessoa é de Deus. Fica claro isso, espero que tenha ficado claro para você. E verifique na sua Bíblia. Não acredite em mim também, me prove também. Veja a Bíblia. A Bíblia é a prova para todas as questões aqui que nós precisamos saber disso. Então, a prova é que uma pessoa de Deus é que ela faz a vontade de Deus. É isso a prova. Guias e tradições. Às vezes você já está seguindo assim pessoas, você nem sabe por quê. Você faz sinais religiosos, você não sabe por quê. Então, pensa no que você está fazendo. Os judeus, no tempo de Jesus, começaram assim, eles tinham um costume. Era um costume que não estava nos mandamentos, lavar as mãos antes de comer. E não era por questão de higiene ou saúde, era por tradição. Os mais velhos ensinaram para os mais velhos e assim foi até chegar ao tempo de Jesus. Então, não era um mandamento de Deus. E Jesus e os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Jesus não obedecia esta e outras tradições. Eles questionaram Jesus e ele disse uma coisa para eles. Jesus chama eles de hipócritas. Ele até diz, baseado lá em Isaías, na palavra de Deus mesmo, é o que Jesus fazia. Ele pegava a palavra de Deus para confrontar as pessoas e ele disse o seguinte: Olha, vocês estão longe de Deus, o coração de vocês está longe, falam só da boca para fora. Às vezes também os nossos sentimentos, as nossas emoções também podem ser guias religiosos falsos. Veja aqui quem escreve é o apóstolo Paulo, antes de se converter. Ele era um perseguidor da igreja. E ele diz: Eu mesmo pensava que tinha de fazer tudo o que pudesse contra o nome de Jesus de Nazaré. Atos capítulo 26, versículo 9. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo antes de ser apóstolo Paulo. Ele é simplesmente Paulo, né, um fariseu. Mas agora ele é Saulo, né, um fariseu, mudou para Paulo. A diferença é somente da língua. Saulo é em hebraico, Paulo em grego. É isso. Então ele era um perseguidor e ele pensava que estava certo em fazer tudo contra o nome de Jesus. E ele mais tarde escreve sobre os judeus. Ele era judeu. Irmãos, aquilo que eu mais quero é que os judeus sejam salvos. Ele queria que fossem salvos. Por quê? Porque eles tinham perdido a salvação. Essa é a minha oração a Deus, pois eu sou testemunho de que eles realmente se dedicam em seguir a Deus. Os judeus realmente eram dedicados em seguir a Deus, mas não sabiam fazer da maneira correta. Não adianta boa vontade. Como diz um ditado, de boa vontade o inferno está cheio. Isso é Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 2, que diz que os judeus não são salvos porque não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos saber o que está fazendo, ter certeza. Resumindo, homens, anjos, visões, falsos profetas, sonhos, falsas inspirações, outras bíblias, enfim, são guias religiosos que podem nos guiar ao caminho errado e levar para onde a gente não quer ir.
No próximo vídeo, nós vamos falar sobre por que conhecer a Bíblia. Então, fica comigo no próximo vídeo e não perca a chance de você crescer espiritualmente e não deixar ninguém mais tirar vantagem da sua fé e também levar a sua alma. Você só tem essa, cuida dela. Deus abençoe.